Papo Divino começando em 5, 4, 3, 2, 1. Solta a bruxa! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta, meu nome é Yohara, ou Apaláquia, meu nome é pagão. E hoje eu convidei, um amigo, um irmão de Coven, e ele vai se apresentar para vocês. Oi pessoas, meu nome é Weiler, meu nome pagão é Tidus, eu sou da tradição de bruxarias Green Fairy, né? Sou do mesmo Coven de... Tem essa força. E hoje, como vocês já puderam ver pelo título, a gente veio novamente com o Papo Divino para conversar um pouco sobre a deusa Atena, que o Tidus, ele cultua essa divindade. A gente tá querendo fazer esse vídeo já faz um bom tempo. A gente também vai fazer um sobre Poseidon, espero que saia daqui pro ano que vem. Mas eu espero que vocês gostem, vai ser naquele mesmo modelo. A gente tem um desse jeitinho sobre a Sete que eu fiz sozinha, sobre Nertus, sobre Lilith. A gente também tem um vídeo falando sobre Hecate. A gente também tem um vídeo falando sobre Hecate, Morrigan e Lilith. A gente fala sobre fazer altar para elas. Então, se vocês têm esse interesse sobre divindades, como trabalhar com elas, vocês podem procurar esses vídeos aqui no meu canal também. Então, vamos começar. A gente tem aquela série de perguntas que eu fiz lá anos atrás, né? E eu acho interessante a gente fazer em cima dessas perguntas, que é mais fácil, né? Fica uma coisa mais dinâmica. Então, a primeira pergunta é: qual foi a primeira vez que você ouviu falar de Atena? A primeira vez foi naquele desenho Hércules. Sério? Sério. Eu amo. Naquele primeiro, foi no episódio que ele foi fazer algum dos trabalhos que ela participou bastante. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dela, mas confesso que não me chamou muita atenção não ouvir sobre ela. Porque é legal, mas não levei pra frente. É porque como os deuses gregos são muito fortes na nossa cultura, né, atual, a cultura pop atual também, é mais fácil dessas divindades a gente ouvir falar desde pequeno, né, e ter esse contato mínimo de conhecer pelo menos o nome dessa divindade. Apesar de que Hércules, eles mudam muito a história, né, assim, da divindade. Então, queria falar, mas tudo bem. E como foi que seu contato começou com essa divindade? Como pagão e bruxo? No final de 2013 para começo de 2014, eu tava buscando já minha mãe espiritual e eu cultuava algumas outras divindades, mas nunca tinha passado por Atena, nunca tinha passado por ela. Mas eu comecei a meditar e essa divindade começou a aparecer e eu pedi alguns sinais. E começou assim um padrão repetido de sinais. Então assim, apareceu a cor relacionada de Atena, que coincidentemente é a cor que eu mais gosto, que é azul e branco. Então tudo era azul e branco, né? Coisas relacionadas muito, foi um momento que eu tive muito relacionado com o estudo, muito envolvido com o estudo, que também tem a ver com ela, até chegar na minha casa, pousar uma coruja à noite. Ah, que legal! Então pousou na minha frente. E é um dos principais símbolos de Atena. De Atena. Acho que todo mundo sabe, mas é bom a gente reforçar. Né? Mas acho que o que mais foi forte foi quando eu falei, não, eu preciso assim, o mais claro possível para ter certeza. Aí, num domingo de manhã, nunca vou esquecer, eu abri o YouTube e todas, sem exceção, todas as indicações de vídeo que aparecia era alguma coisa sobre Atena. Todas. Então aí eu comecei a ver os vídeos, aí comecei a me interessar e comecei a ver que batia muitas coisas do que eu já vinha construindo com minha mãe espiritual, mesmo ela não tendo se mostrado, com o que a Atena era. Interessante que você já começou nessa busca pela mãe espiritual, que é uma das maneiras de você pensar sobre divindades, né? Em várias tradições a gente tem esse pensamento de que cada um tem uma mãe e um pai, ou duas mães ou dois pais, enfim, ou uma divindade apenas que criou a nossa alma e que aí seria a nossa mãe espiritual, o nosso pai espiritual. Então, mas como é o seu contato diário, assim? Uma das coisas que eu faço é quase todo dia estudo, né? Então esse é um momento que eu tô muito com ela e eu acho que é o momento que ela mais fala comigo.
Mas outro momento que eu acho que é crucial é quando eu tô no ônibus, eu paro, medito, reflito com ela, inclusive já pedi parada, meditando com ela. Então assim, eu acho que são os momentos assim mais fortes, mas todo dia eu procuro trazer ela pro meu cotidiano, pra minha rotina. Então tudo que eu vou fazer que eu lembre dela, lembra, já puxa alguma coisa. E óbvio que eu procuro sempre estar estudando, conhecendo mais sobre ela, interagindo, tentando entender um pouco mais ela pra me entender também. Eu acho que o estudo em si traz a gente mais próximo para essas divindades que Sim. trabalham muito no mental, né? Como Sim. Atena. E até porque sai daquela zona de conforto, que a maioria das pessoas acabam conhecendo as divindades, de modo geral, muito superficialmente. Acaba não vendo a profundidade que a divindade vai ter, sabe? As camadas que a divindade tem, a intensidade que uma divindade tem. Então eu acho isso muito importante, Sim, com certeza. né? Com Que certeza. é até o que acontece muito com a Atena, né? Porque a Atena todo mundo conhece ela, a versão, a parte mais simples dela, mas ela tem tantas camadas por trás que ela é bem mais que uma deusa da sabedoria e da justiça. E acredito que você decidiu levar o seu culto adiante por justamente ter descoberto que ela é sua mãe divina, Sim. né? Não tem nem como. Com certeza. Mas o que você pode falar um pouco mais dessas outras camadas que você fala de Atena? A gente entende que realmente é o que todo mundo sabe, né? Do geral, do conhecimento geral, é bem superficial, mas pode falar um pouquinho sobre isso. Porque assim, já começa que Atena, ela é uma divindade, historicamente, se vocês procurarem, ela é pré-Grécia. A origem dela ainda se discute se apareceu na Líbia ou no pré-Egito. Então, quando ela chegou nas ilhas gregas, ela começou a ser muito cultuada, tanto que ela foi cultuada em toda a Grécia, em parte do Império Romano, no norte da África, na Península Asiática. Então ela foi muito... Você consegue achar registros de Atenas, Palas Atenas, Minerva, em vários pontos diferentes, todos falando mais ou menos a mesma coisa. E ela é uma deusa que muita gente acha que ela é meio masculinizada, meio forte, mas isso leva muito em conta da sociedade patriarcal que a gente tinha, ainda tem, é menor, mas tinha naquela época. Porque a Atena chegou, ela era a principal referência da Grécia. Só que aí, quando os conquistadores chegaram, né, vamos construir o Império Grego, o que eles fizeram? Tentaram de todas as formas, tentar o poder de uma mulher, diminuir ela para tentar tirá-la do poder. Aí vem a briga dela com Hefestos, Ares, Poseidon, para tentar tirar o poder dela. Mas como já era muito forte, né, tanto que a gente tem em Atena, tem até o Parthenon, que é um símbolo que foi construído para ela, então eles não conseguiram. Então o que eles fizeram? Já que a gente não consegue tirar ela, então vamos moldar ela para que ela entre na nossa linha. Então que aí ela teve essa mudança de ser uma deusa pura, virgem, que não gosta de relação sexual, que tem essa questão da guerra em si. As vestes também. Exato, né? as vestes que você... Até eu posso mostrar para você depois, para botar aqui o link. Tem um historiador, agora esqueci o nome dele, mas ele fez, junto com arquitetos e tal, ele fez uma imagem reconstruindo o Parthenon. E a imagem que tem de Atena é uma imagem que ela está de vestido, cabelo esvoaçante, bem diferente dessa imagem mais enrijecida que é hoje em dia. Que eu acho muito doido, porque assim, a gente conhece, e quem conhece um pouco da história da Grécia sabe que na cidade de Atenas as mulheres eram tratadas pessimamente. Mas o nome da cidade é de uma divindade feminina, o que não, né, e a madrinha da cidade, Sim. né, a patrona da cidade. Enfim. E essa questão dela ser a patrona ainda tem a questão do mito dela de Poseidon, mas é muito mais do que isso, que vem muito a parte histórica, que foi quando
os povos em si diminuíram o controle marítimo e passaram a depender mais da terra, da agricultura, das construções terrestres. Então, por isso até que colocaram esse embate entre Poseidon e Atena. Ela representando a terra e ele representando o mar. Quando o ser humano sai, deixa essa questão marítima como primeiro plano, passa a ser como segundo plano e eles começam a investir mais nas terras. O que eu achei muito legal é que quando eu fiz uma viagem recente para a França e quando eu fui para lá, fui para uma cidade chamada Brest, né? Nessa cidade tem um castelo, que é um museu, e quando eu cheguei lá tinha estatuetas gigantescas de madeira de divindades e tem Poseidon e Atena. E eles cultuavam essas divindades juntas, assim. Não era bem um culto, né? Porque, na verdade, eles já eram na era cristã. Mas eles tinham um apego, um respeito muito grande. Tanto que fizeram essas estatuetas em homenagem à época das guerras marinhas, né? As guerras marítimas. Então, assim, Poseidon porque é uma divindade do mar. E Atena por ser a divindade da guerra, da estratégia. Então, eles uniram as duas divindades em prol dessa... pra vencer as guerras marítimas, né? Também tem Ares lá e também tem Anfitrite lá. E é bem interessante, mas assim, me chamou muita atenção a Atena estar no meio disso. Assim, mas bem ela legal. sabe, ela, por ela ser pré-grega, ela ter esse culto em vários lugares, ela foi muito presente. Muito, mas tanto que até assim, o mito dela, o mito principal que a gente conhece é dela saindo da cabeça de Zeus. Mostra muito isso. Que é uma questão que a gente não pode falar das divindades, falar de mitologia, sem relacionar com o período histórico da época. Sim. E é aquele negócio, a mitologia mais conhecida dela é justamente isso. O que aconteceu? Zeus recebeu a informação que ele teria uma filha que poderia ser mais poderosa que ele, destruiria ele. O que ele fez? Engoliu ela e ela acabou depois de um tempo, logo, saindo e se aliando a ele. Mas qual a representação que isso tem? Justamente das guerras que tinham entre os impérios. Né? Então, assim, se eu sei que aquele império era mais forte do que eu, o que eu vou fazer? Eu vou conquistar ele, tomar ele pra mim. Então tem essas coisinhas que a gente acaba deixando passar de lado, mas que são muito importantes para a construção, no caso de Atena. E quando a gente cultua uma divindade, a gente tem que, como ele falou, buscar o além, né? O além do superficial. Porque eu acho que em Atena tem essa questão muito forte, pra mim é muito óbvia, de mudança da divindade, né? De tentar adaptar a divindade a uma realidade patriarcal. Que isso aconteceu com várias divindades femininas, não foi só com Atena. Mas também, por exemplo, eu acho muito polêmico a questão da Medusa. Eu acho que é uma coisa assim, até que em rede social, de vez em quando, quem tem vários bruxos aí nas redes sociais, aparece de novo esse tema e tem gente que detesta a Atena pela história, né, de que ela culpou a Medusa e amaldiçoou a Medusa. E aí depois vai ter gente que diz que não é bem assim. Eu vou falar que eu li um artigo, acho que faz umas 3 semanas, de um filósofo português falando justamente sobre isso. Eu já tinha mais ou menos pensamento similar, mas não chegava a esse nível. Quando eu li, é sério, assim, que faz o sentido. Ele faz a relação entre as mulheres contemporâneas com Atena e Medusa. E eu acho que eu vou trazer muito para a sociedade brasileira, pode até ser um pouco pesado o que eu ia falar. Mas a gente vive hoje em dia, querendo ou não, quem concorde ou não, uma cultura do estupro. Certo? Onde se a mulher tá com uma roupa curta, a culpa é da mulher. Se a mulher se produz demais é porque ela tá querendo, tá chamando atenção. Se ela der um sorrisinho pro cara é porque ela tá permitindo. E isso ele mostra através de outras mitologias também. Vocês já reparou que várias divindades femininas acabam levando, sempre que tem uma relação de briga com uma divindade masculina, levando o papel de megera? Sim, não, com certeza. Então o que acontece? Essa construção muito de... principalmente dessa história de Medusa, vamos falar de uma das mitologias que até que ele estou. Medusa era uma sacerdotisa de Atena, mas se envolveu forçadamente com Poseidon. Em vez de culparem ele, o que é ser feito? O homem sempre está certo, então vamos culpar quem? Atena. Até ele estava falando que realmente quem matou Medusa
Os mitos todos comprovam. Foi Atena. Mas por que ela fez isso? Foi uma atitude de piedade com a sacerdotisa dela, porque ali não era mais a sacerdotisa dela. A sacerdotisa dela foi corrompida por um homem e a partir do momento que ela foi corrompida, ela acabou se transformando em outro ser. Então, numa atitude de piedade assim, com a serva dela, com a sacerdotisa dela, aí ela tirou, porque ali não era mais a sacerdotisa dela. Então, a transformação da Medusa, na verdade, foi o próprio estupro que fez a transformação. Exato. Porque e não a não Atena foi porque que não foi algo transformou. consensual, entendeu? Foi Sim. algo doloroso, Nossa, realmente sofrido, faz muito sentido. entendeu? Foi algo doloroso, foi sofrido, foi uma coisa pesada pra ela. E transforma as mulheres. É isso que eu ia Quando falar. isso acontece, muda completamente. Eu acho que quem já teve a oportunidade de pelo menos ver um vídeo, não precisa nem conversar com uma mulher que passou por isso, sabe o sofrimento, a dor, o trauma que fica pro resto da vida. Então, assim, por mais que a pessoa, a mulher tenha, assim, uma maturidade pra entender, a marca fica. É igual uma taça de cristal. Se você derrubar, cair, você pode até tentar remendar, mas vai fica, ficar com vinco certeza. ali, entendeu? Com certeza. Acho muito interessante a gente conversar sobre isso e até para explorar melhor essas mitologias, para compreender melhor as coisas, não sair culpabilizando Exato. as mulheres, que é o que normalmente a gente faz até nós É mulheres. isso que eu ia falar, e que acontece na sociedade mesmo. Sim, Muitas mulheres sim. culpam, às vezes, a própria mulher por acontecer isso. Então, assim, Sim. são coisas que não é fácil, assim, olhando só um texto que eu vou ler. Então, assim, tem que procurar vários textos, várias referências. Óbvio que, Sim. né, referências que tenham respaldo, que sejam de verdade, né, que não sejam aquelas de Facebook que às vezes falam um pouquinho merda. Procurar historiadores é muito Exato. importante, pessoas que fazem mestrado, doutorado, enfim, fazem Eu científicos em cima disso, é muito interessante. Eu esqueci o nome dele, é Cal alguma coisa. Ele tem um livro, A Mitologia Grega. O livro da mitologia grega. Ele é um historiador e o mestrado e doutorado dele foi sobre mitologia grega. Eu até quero comprar esse livro, mas sempre está esgotado, mas é muito bom. Li alguns textos que tem nesse livro, que tem na internet, você pode até jogar e procurar. E ele vai mostrando essa questão, faz comparativo social, cultural da época com a mitologia, né? Porque a gente tem que entender que assim como no cristianismo tem a Bíblia, no paganismo nós temos as mitologias. Sim. Tá? Às vezes acabam uma figura de linguagem dentro dali que você tem que entender nos dias atuais. E outra coisa, muda completamente o seu culto. Sim. A maneira como você enxerga as mitologias muda completamente o seu culto. E quando você compreende o que está por trás das coisas, é mais próximo de você entender os mistérios, né? Porque o que são os mistérios? São o conhecimento que você recebe das divindades, de várias coisas, pode ser de qualquer coisa. Mas tem mistérios muito atrelados às mitologias. Sim. Por isso que filhos de divindades normalmente têm um padrão de viver histórias parecidas ou próximas dos pais divinos, para compreender os mistérios das mitologias. Então, você explorar isso a fundo, estudar de fato, é muito interessante para chegar mais próximo desses mistérios. Se você de fato tem vontade de ir atrás dessas divindades, de viver nessas divindades mesmo. E aquela coisa, na dúvida, sempre medite, busque conhecer, conversar com outros filhos dessa divindade, Sim. que, querendo ou não, acaba sendo um padrão. Sim, Padrão. nossa, Pode mudar muito. alguma coisa ou outra, mas é incrível. Eu já conversei com alguns filhos de Atena e muda alguma coisa ou não, mas sempre assim, muito semelhante. Sim, com certeza. E assim, essa deusa é popular entre os pagãos, você acha que... Assim, ela é popular, a divindade em si, né? O nome Atena é popular, mas eu acho que assim, a divindade mesmo não é popular. A gente conhece O culto dela, você acha que não? Não, a gente conhece o básico, mas não conhece realmente a deusa Atena. Mas é assim, é porque muita gente tem um preconceito com Atena. Sim. Eu vejo muito homens com preconceito com Atena pelo mesmo motivo que muitas mulheres têm um certo preconceito com Atena. Então, isso me deixa um pouco triste, mas enfim. Mas, gente, estejam abertos a trabalhar com Atena. Mesmo que você não precisa ser sua mãe divina
pra você ter um culto, pra você conhecer mais. Principalmente quem gosta de estudar, É isso que eu quem falo, gosta gente, de... quem vai fazer Enem esse ano, né, ano que vem, vai fazer prova. Quem gosta, assim, até você gostar de estudar por gostar mesmo, de estudar qualquer... Eu acho ela sempre se maravilhoso. apresenta de alguma forma quando tô estudando. Às vezes, do nada, eu tô estudando, aparece uma frase que eu... Eita, isso aqui era o que eu tava pensando agora, e sabe? Então ela é Sim, maravilhosa. Nossa, muito maravilhosa mesmo. E assim, o que você oferta pra essa divindade? Pra quem tá aí do outro lado, tá interessado, quer fazer ofertas, quero fazer um altar... Vamos lá. Primeiro as ofertas. Eu ofereço muito justamente a minha questão do estudo, meditação. Por que a meditação? Porque todo mundo tem que meditar com essa divindade. Mas que a Atena gosta muito de concentração. Coisas ligadas com concentração de modo geral. Já coisas materiais, né? Não por acaso azeite, azeitona, né? Porque quem conhece a mitologia dela sabe, né, que ela deu a oliveira para Atenas. Azeite, azeitona, tem algumas flores, mas principalmente as partes das folhas. Pelo menos eu vejo que ela se agrada mais essa parte das folhas. Ela gosta de coisas relacionadas a cor azul e branco. Acho que isso. Eu já ofereci algumas frutas para ela. Não vou dizer que ela não deixou gostar, mas não foi lá essas coisas. Eu acho que isso aqui é o mais basicão que eu acho que ela gosta. Sim, o altar, né? No altar ela obrigatoriamente tem que ter alguma coisa que represente o elemento ar, que é o elemento dela, o elemento Dá principal. pra você fazer o seu altar pra ela na sua estante de livros, por exemplo. Eu acho que ficaria super legal. Um incensário difusor, botar ali no meio, coisas voltadas com o elemento ar, coisa branca e azul. Basicamente. O que eu gosto dela, assim, pelo menos comigo, que ela é muito simples. Ela não exige mais do que você pode dar. Eu sinto muito isso dela, assim, da simplicidade dela. Óbvio que se você pode dar algo bom, caro, seja o que for, óbvio, pode dar. Mas se você puder, eu lembro que o primeiro altar que eu fiz pra ela foi com uma pedra que eu achei na rua. O meu incensário era uma tampinha daqueles corega. Eu não tinha como fazer, então eu furei ali e botava meu incenso ali. Mas o importante é você fazer, tipo, coisa. Como a gente falou no vídeo com a Astrid, o importante é você fazer. E era um momento que eu tinha, assim, de conexão com ela. Não que agora não tenha, mas era tão sublime esse momento, assim. Eram coisas bem simples. Sim. Então ela, assim, isso não posso deixar de falar, né? Que ela é uma deusa muito justa. Ela não vai olhar aquilo que você dá, ela olha pro seu coração. Não adianta aqui, vamos lá, eu e a APA vamos fazer um rito pra Atena. A APA dá 20 reais, eu dou 10. Só que a APA tinha 50 pra dar, vamos dar um exemplo. Ela só dá 20 porque só quer dar 20. Eu tenho os 10, mas eu dou os 10 porque... Não, porque ela é minha deusa, minha mãe, eu faço tudo por ela. Você tem. Ela não vai olhar pra valores, ela vai olhar pro seu coração. Isso eu acho incrível dela. Sim, com certeza. 3 características mais marcantes de Atena como mãe. Como uma deusa mãe. Ser mãe. Não, mas ela é extremamente cuidadosa. Extremamente cuidadosa. Não pode dizer que ela é uma mãe justa. Quando você faz sua parte, ela faz a dela. Agora também, se você não fizer, meu amor, não venha pedir pra ela fazer que ela não faz. Então, ela é muito cuidadosa. Ela é justa. Ela é perfeita, rainha, sem defeitos. É muito sábia. Ela dá conselhos assim. Eu imagino que seja maravilhosa pra dar uns conselhos. Ela né? dá uns conselhos que... Sabe assim, quando você tá com uma pessoa do lado, a pessoa quer dar um murro na sua cara e fala: então, vem cá, meu anjo, senta aqui, bem calma, pronto, é ela. E eu acho interessante de Atena que a justiça dela não é uma justiça cega. Não. E é aquela coisa, não adianta você pedir a justiça de Atena se você não fizer a sua parte. Não adianta. Porque realmente não é uma justiça cega. Ela só faz a parte dela se primeiro você fizer a sua. Sim. Falo por experiência própria. Você acha que já conhecia ela em outras vidas? Você tem alguma Tenho lembrança? certeza. Quanto mais eu procuro coisas relacionadas ao meu passado, mais eu vejo semelhanças
com a história dela. Então acho que eu tenho com certeza que eu já tive ali em outras vidas. Legal. E qual foi a maior lição que você teve de Atena? Maior lição... Sei que foram muitas. Tem duas. Uma é nunca desistir. Nunca desistir. Independente se a batalha tá quase perdida, não desista. E sempre acreditar em você. Sempre acreditar. Se você tá fazendo sua parte, pode demorar 10 anos, mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Ela dá na hora certa, no momento certo. Então assim, acredite muito em você. Se você confia no seu taco, vai. E qual é uma palavra pra definir Atena na sua vida? É clichê, mas não tem outra. Acho que esse nome engloba tudo. Que é mãe. Mãe. É mãe. Ela sabe, ela cuida como mãe, disciplina como mãe. Então assim, e é uma coisa incrível que quando você começa a trabalhar com seu pai, sua mãe espiritual, isso acaba refletindo no seu contato com os seus pais físicos. Eu acho que minha relação com minha mãe melhorou muito depois que eu comecei a trabalhar com a Atena. Nossa, com certeza. Muito importante também. Então, muito obrigada por ter vindo. Adorei. Pensei que eu ia morrer. Mas Se quiserem conversar mais sobre Atena com ele, amo pode falar sobre a Atena. Amo falar sobre ela. Pode mandar direct, pode mandar áudio que eu escuto. Amo falar tirar sobre dúvidas, ela. né? Trocar Sim. figurinhas é sempre muito bom, como ele falou. É muito importante a gente conversar com os filhos Sim. das divindades, com vários, né? E pra gente conhecer melhor. Então, gente, muito obrigada. Assistam os outros vídeos das outras divindades. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fique com os deuses. Tchau.